Eu acho que um dos fatores que colaboraram muito para essa confiança do Ramon foi quando eu encontrei ele eu cheguei lá na segunda-feira e quando eu encontrei o Ramon, eu fui falando para ele o que que ia acontecer ao longo da semana. Eu falei, hoje a gente vai treinar, tu vai se sentir Foda. assim, assim, assim. E aí eu fui ao longo da semana, eu fui dizendo para ele o que que ia acontecendo, com que peso que ele ia acordar provavelmente, o que que ele ia comer, e as coisas foram acontecendo da maneira com que eu ia narrando. Então isso fez com que ele confiasse em mim, porque as coisas estavam acontecendo da forma com que eu ia prevendo. Eu fazia uma estimativa, amanhã provavelmente tu deve acordar com aproximadamente 102 quilos, a gente vai treinar dessa forma, então eu gosto de fazer o treino da última semana com intensidade, baixo volume. Eu falei para ele, tu vai sair da academia com uma sensação de poder ter feito mais, porque eu não queria depletar o Ramon, não tinha necessidade de depletar o Ramon, porque ele estava a poucos quilos, a poucas gramas do peso da balança ali que ele precisava bater, e eu achava que não tinha necessidade de a gente fazer algo que pudesse depletar ele tanto. Então, eu lembro que quando chegou no primeiro exercício, ele fez uma ou duas séries, eu fui para o próximo exercício, ele ficou sentado no aparelho olhando para mim, falando, mas já? Eu falei, sim, tu ia ficar com vontade de fazer mais. Quando chegou no terceiro, quarto exercício, ele mesmo já falou, deu, né? Chega. Então, assim, eu, eu tenho muita experiência com finalização e eu percebi, porque eu faço meus próprios protocolos de finalização, e eu percebi que a coisa estava funcionando, tanto que o Ramon, ele não ficava depletado no dia seguinte com os treinamentos, ele até ficou com dificuldade em bater o peso. E eu dizia para o Renato, assim que é gostoso, porque ele vai ficar sempre com o aspecto mais cheio, ele nunca vai ficar depletado mesmo, sabe? E foi isso que aconteceu. E da mesma forma que o Ramon é um cara novo, é um cara ativo, então eu dizia para ele, Ramon, descansa, porque amanhã tu vai precisar de mais energia, e ele foi entendendo e as coisas foram acontecendo dessa forma. E uma coisa que eu achei muito legal do Cris Aceto é que ele, logo quando eu cheguei em Alicante, ele endossou meu trabalho. Ele fez um post colocando a foto do Ramon e falando assim: o Eduardo está com o Ramon na Espanha, liderando o caminho. Então, assim, ele botou a responsabilidade nas minhas mãos e ele falava para mim que eu era o olho dele naquela competição. Então, assim, para quem não sabe, eu trabalho com o Cris Aceto desde 2009, tá? Então são mais de 10 anos, são 11 anos aí de amizade, companheirismo. E é muito engraçado porque eu e o Cris, a gente tem uma relação profissional muito legal e quando os atletas, por exemplo, naquele ano que o Shaw Roden ganhou o Mister Olímpia, ele compartilhava as fotos no WhatsApp comigo, perguntando a minha opinião, para querer saber se o que ele estava vendo era o que eu estava vendo. Então, isso demonstra uma humildade muito grande, uma confiança muito grande no meu trabalho. Tanto que, quando acabou a competição, eu mandei uma mensagem para ele para avisar que o Ramon tinha ficado em segundo e tinha classificado para o Mister Olímpia, agradecendo o trabalho dele, e ele me respondeu dizendo que nada disso teria acontecido se eu não tivesse lá com o Ramon, porque o trabalho que eu fiz foi Pô, essencial. Inclusive, a luz que a gente estava mandando as fotos para ele, a luz do apartamento não era muito boa. Então, isso exigia com que eu fizesse uma leitura e passasse para ele minuciosamente o que eu achava que estava acontecendo. Existem estratégias ali no final, manipulação de água, de sódio, de carboidrato, que eu não tinha tempo de perguntar para o Cris Aceto. O Ramon acordou, queria saber o que ele precisava comer, a gente tinha poucas horas até a prévia, desculpa, e ele tinha que fazer duas refeições, então eu mesmo me encarregava de passar para ele o que ele deveria fazer, e depois eu ia confirmar com o Cris, e o Cris endossava o que eu estava fazendo. Então isso também me trouxe bastante confiança, e eu fiquei bastante contente com o resultado. Isso já esclarece uma certa dúvida de muita gente, porque muita gente me viu fazendo a finalização, então perguntavam, é o Cris, é o Eduardo? Na verdade, foi trabalho junto em equipe, principalmente comigo lá com o Ramon, endossado pelo Cris Aceto.